Fala pessoal do canal, compartilhar para vencer, aqui João Carlos Espíndola e nesse vídeo eu vou tratar aqui com vocês, eu vou reagir na verdade ao vídeo do professor Diogo Moreira, que ele fala que não precisa fazer resumos para aprender, e vou resumir aqui a pequenos trechos da palestra do professor Pierre, lá no ano de 2012, o saudoso professor Pierre, em memória, em que foi uma palestra que ele deu no ano de 2012 na Wizard, em que ele também deixava ali o seu ponto de vista. São dois grandes professores. Professor Diogo Moreira, nem precisa falar, um professor altamente gabaritado, auditor fiscal da Receita Federal, passou na Receita Federal estudando 9 meses, 8 horas por dia, ele mesmo conta isso, com muita disciplina, com muito foco, com muito esforço, tem conhecimento de causa para dar a sua opinião, opinião essa que deve ser respeitada sim, porque é um professor extremamente gabaritado, o professor Diogo Moreira. Certamente, eu não tenho dúvida disso. Assim como também o professor Pierluigi Piazzi, na sua época, foi professor de grandes cursinhos preparatórios para vestibulares do Brasil, um gênio da tecnologia da informação, da física e da matemática. Foi talvez aí o primeiro programador a programar um computador no Brasil no ano de 1967. Professor Pierluigi Piazzi, um grande gênio, ambos aí grandes professores. Vamos falar aqui, vamos ouvir primeiro um pouquinho do professor Diogo Moreira. Eu já quero adiantar que sim, eu faço resumos, veremos se eu faço isso da forma correta, veremos se eu faço isso da forma errada. Vamos analisar os dois vídeos, vamos reagir aqui um pouquinho, beleza? Lembrando que vídeos de reação, pessoal, a gente tece comentários. Então, se for preciso voltar um pouquinho o vídeo, para não atrapalhar a sua compreensão, eu volto. Mas eu vou sim pausar pausar o vídeo para fazer os meus comentários, beleza? Vamos que vamos então. Vamos ouvir o professor Diogo Moreira primeiro. Olá, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, concursado, e eu estou há 4 anos ensinando as pessoas a estudar em casa. Quase todo iniciante no estudo para concurso ou vestibular ou qualquer coisa que se propõe a estudar acha que tem que fazer resumos para entender. Ele está assistindo uma aula, ele está assistindo uma videoaula, ou então ele está lendo um material escrito, um livro ou PDF, e ele acredita, se eu não escrever isso aqui no papel, eu não aprendo. Eu já ouvi isso demais nesse tempo todo que eu estou ensinando as pessoas a estudar. A verdade é que se você já faz resumos há algum tempo, você já percebeu que muitas vezes você está transcrevendo o material, você está olhando do lado e escrevendo no seu caderninho, e muitas vezes você está viajando, não presta a menor atenção no que você está escrevendo, a coisa já sai automática. Como tudo na vida, que é complexo e tudo mais, a gente aprende e sai fazendo automaticamente, com resumos não é diferente. Ou seja, esse caso mais extremo de que você nem está prestando atenção no que você escreveu é um caso clássico de que não basta escrever para aprender. De acordo com a ciência... Pessoal, primeiro, sobre essa parte que o professor falar de transcrever aquilo que você ler, reescrever o PDF, reescrever a lei seca, transcrever uma videoaula, transcrever uma aula, isso daí eu concordo. Até porque, se for nesse sentido que ele fala, que não precisa fazer resumos para aprender, eu concordo. Porque transcrever uma videoaula, reescrever uma lei seca, reescrever o PDF, isso não é fazer resumos. Até porque se um PDF tem 70 páginas, por exemplo, e você reescreve todo o PDF, o que você vai ter 100, 120 páginas no seu caderno, porque aqui no seu caderno, essas 70 páginas do PDF, elas se tornam muito maiores. A gente sabe disso, né? Devido à diagramação do caderno, o tamanho da letra, linhas que a gente pula ao resumir. Então, realmente, transcrever o PDF para o caderno, você só vai ter um volume muito maior aqui no caderno, nesse sentido que eu disse, tá, pessoal? No sentido da diagramação. Então,
Eu acho o resumo muito proveitoso, eu aprendo muito com resumo, inclusive uma moça que foi aprovada no concurso do INSS em segundo lugar no ano de 2016 e foi aprovada em primeiro lugar no concurso do TRF4 para analista judiciária, eu esqueci o nome dela agora, mas ela sempre disse que estuda por resumos. Eu acredito que fazer resumo é escrever pequenos gatilhos. Agora, reescrever, claro que, na minha opinião, isso também não é proveitoso. Reescrever não é proveitoso, porque simplesmente você só está trocando a escrita de lugar. Você está pegando uma escrita que antes estava no PDF, antes estava na lei seca, estava lá o professor falando na videoaula e você trouxe para o caderno. Isso realmente não é proveitoso. Aí eu concordo. Mas vamos assistir um pouco mais o vídeo. Aqui, por exemplo, isso aqui é um resumo de absolvição sumária. A absolvição sumária, absolvição, agora engasgou. Desculpe, CD engasgou. Absolvição sumária no júri. Veja bem, absolvição sumária no tribunal do júri. Aí eu coloco aqui, aí eu coloco simplesmente assim: inexistência do fato. Essa hipótese não ocorre no procedimento comum. Não ser o autor ou partícipe do fato. Não constitui infração penal, atipicidade, causa de isenção de pena ou exclusão do crime, inclusive inimputabilidade se esta não for a única tese defensiva. Porque se tiver mais de uma tese defensiva, a inimputabilidade ela só pode ser levada em conta se ela for a única tese defensiva. Então, se a inimputabilidade for a única tese defensiva, sim, poderá haver a absolvição sumária lá no tribunal do júri por conta da inimputabilidade. Se tiver mais de uma tese defensiva, aí não pode, porque pode ser que aquele réu seja beneficiado por uma outra forma de defesa, e aí ele tem uma absolvição própria, porque a inimputabilidade leva a uma absolvição imprópria, que é quando o réu, o acusado, apesar de absolvido, ele é submetido a uma medida de segurança. Então vejam que só por causa que eu li aqui o resumo, eu consigo explicar isso para vocês. Mas eu não reescrevi a lei seca aqui. Eu escrevi pequenos gatilhos, pequenos detalhes, pequenas palavras que me levam a lembrar do conteúdo. E assim eu consigo explicar isso aqui para vocês. Mas vamos continuar assistindo mais um pouquinho. Seria muito mais eficaz para o seu aprendizado se você fizesse esse resumo sistematicamente. Com resumos não é diferente. Ou seja, esse caso mais extremo de que você nem está prestando atenção no que você escreveu é um caso clássico de que não basta escrever para aprender. De acordo com a ciência... Outra coisa, se realmente a pessoa está escrevendo sem nem prestar atenção, essa pessoa nem resumindo está. Na verdade, ela só está perdendo o tempo dela mesma. Cara, parece que eu já até entendi o ponto de vista do professor. Parece que ele não é contra o resumo. Talvez ele seja contra o modo como as pessoas usam a técnica do resumo. Vamos continuar. Seria muito mais eficaz para o seu aprendizado se você fizesse esse resumo sem olhar o material e algumas horas, ou até mesmo no dia seguinte, algumas horas depois ou no dia seguinte. Seria mais eficaz, porque você estaria forçando a sua memória. Você ia ter que associar uma coisa com a outra, você ia lembrar 2 itens, depois lembrar do terceiro, você ia fazer um esboço, aquilo não ia ficar muito claro, tá faltando. Parece que foi exatamente o que eu fiz aqui, lembra? Eu li aqui o resumo aqui, olha, que demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, inclusive inimputabilidade, se esta for a única tese defensiva, isso aqui é um caso típico que pode acontecer aí de absolvição sumária no tribunal do júri, que é quando o réu, devido à inimputabilidade ser a única tese defensiva, ele poder ser ali absolvido de forma imprópria e a ele ser submetido aí uma medida de segurança. Faltando alguma coisa, aí você lembra de uma outra informação e você vai estar trabalhando na sua cabeça a associação de elementos, lembrar listas, identificar o que você não está lembrando de jeito nenhum e trabalhar em cima disso e depois dar uma revisada e aí sim preencher os buracos da sua memória. E ao perceber, putz, desses 5 itens aqui eu lembrei 4, esse aqui eu esqueci completamente, você dá uma atenção maior a ele. Isso é ter uma postura ativa na hora de relembrar, na hora de resumir. Esse tipo de resumo seria interessante
seria mais útil do que aquele em que você assiste o professor falando e joga no material, assiste ele falando e joga no material, porque isso aqui, esse resumo, você pode parar com certeza que ele não está te ajudando. Você pode perguntar, professor, mas ele não é melhor do que nada? Não, ele é pior do que nada, porque na verdade ele não está te ajudando e você está gastando tempo. Você muitas vezes nem está prestando tanta atenção no que está sendo falado, você não está ligando uma coisa ou outra, você não está tendo um raciocínio crítico sobre o que está sendo falado porque você está muito preocupado ou preocupada em ficar transcrevendo. Então você não está agindo ativamente sobre o conteúdo. Pessoal, e parece muito claro aqui, quando o professor fala, e já deu para entender isso claramente, que ele não é contra o resumo. Ele é contra a pessoa transcrever a videoaula. E eu repito, transcrever uma videoaula não é fazer resumo. Isso é transcrever a videoaula. Reescrever o PDF, reescrever uma lei não é fazer resumo. É reescrever a lei, é reescrever o PDF. Como eu disse anteriormente, você só trocou a escrita de lugar, estava no PDF e você jogou para o caderno. Isso realmente não é fazer resumo. Isso realmente não é estudar de forma ativa. Isso é uma forma passiva de estudar. Agora, a gente precisa entender aqui, para a gente não chegar muito assim ao extremo. Ah, então fazer resumo é errado. Não, eu sinceramente acho fazer resumo muito proveitoso. Talvez seja a forma. Transcrever uma videoaula certamente será errado. Agora você resumir, escrever no caderno pequenos gatilhos, para você ter isso aqui rapidinho, para você dar uma lida, isso aqui eu acho que não é improdutivo. Por exemplo, assistente de acusação, prazo para as razões igual 3 dias. Isso aqui eu só coloquei aqui. Assistente de acusação, prazo para as razões, 3 dias. Isso aqui, pessoal, eu estou falando, por exemplo, da apelação. Aí, ó, eu já lembrei disso. Ó, lembrei que a apelação, ela tem um prazo de 5 dias para ser interposta, 8 dias para as razões. Se for assistente de acusação, 3 dias e tem mais. Nem tô olhando o caderno, olha aqui, ó. Se for no rito sumaríssimo, o prazo é de 10 dias para apelar e junto com a apelação já vão as contras razões. Ah, e se for contravenção penal? Contravenção penal, o prazo é de 3 dias para razoar. Só porque eu li aquilo dali. Aí você fala, João, mas contravenção penal é do rito sumaríssimo. Sim, acontece que há casos em que, por exemplo, um processo que seria julgado, olha como eu lembrei, só porque eu li aquilo dali. E eu estou sendo muito honesto com vocês, eu não tinha lido isso aqui hoje ainda. Veja bem, há casos em que o processo está no procedimento sumaríssimo, está no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Só que esse processo, por algum motivo, ele não pode continuar no GCRIM. Por exemplo, citação por edital. Este processo, por exemplo, ele vai para o procedimento sumário. E lá no procedimento sumário, por exemplo, é uma contravenção penal, e essa contravenção penal não pode ser julgada lá no Juizado Especial Criminal, lá no GCRIM, lá no rito sumaríssimo, devido não ter sido possível citar o réu. Aí, para não ter a citação por edital, que não tem citação por edital no rito sumaríssimo, pegaram esse procedimento e jogaram ele lá para o procedimento sumário. Aí lá no procedimento sumário, por ser uma contravenção penal que não pôde ser julgada no rito sumaríssimo devido à citação por edital, lá o prazo para as razões esse prazo é de 3 dias. Esse prazo é de 3 dias, mas em regra, o prazo para as razões de apelação, esse prazo é de 8 dias. Se for no GCRIM, 10 dias, já acompanhada com a apelação. As razões vão juntas. E se for no procedimento sumário, uma contravenção penal, devido a essa contravenção penal não poder ter sido julgada lá no rito sumaríssimo, lá no rito sumaríssimo, no GCRIM, lá o prazo para razoar é de 3 dias. E eu estou falando isso só porque eu li esse trechinho aqui. E estou sendo honesto, eu só li isso. Acredite em mim, eu só li isso. Como que o resumo não é proveitoso, meu Deus? Como que não é proveitoso? Mas vida que segue, vamos lá. Conteúdo que está chegando até você. Além disso, ele toma muito tempo. Você resumir, por exemplo, assistindo uma videoaula em casa, muitas vezes você tem que pausar a videoaula para escrever, para fazer aquilo ali, depois você continua, escreve um pouco mais, e isso retarda o seu avanço.
De uma forma geral, inclusive, assistir videoaula é uma forma passiva de estudar e toma muito tempo. Eu nem aconselho, mas não é o tema desse vídeo aqui. Aqui a gente está falando de resumos. Aqui nesse canal, inclusive, eu falo sempre sobre as diversas técnicas de estudo e vou lançar vários vídeos grátis aqui no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para seguir acompanhando essa sequência de vídeos que eu vou lançar nos próximos dias. Professor, mas você falou então que se eu lembrasse depois, fizesse um esforço de memória para fazer o resumo, seria interessante, porque eu estaria trabalhando aquilo na minha cabeça e tal. Não vou Vou procurar alguma coisa de processo civil, mas fazer isso então? Provavelmente não. A não ser que você esteja estudando uma coisa. eu vou ouvir o professor atentamente até poder opinar, né? Até para poder opinar. Vários vídeos grátis aqui no YouTube, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para seguir acompanhando essa sequência de vídeos que eu vou lançar nos próximos dias. Professor, mas você falou então que se eu lembrasse depois, fizesse um esforço de memória para fazer o resumo, seria interessante, porque eu estaria trabalhando aquilo na minha cabeça e tal. Não vou fazer isso então? Provavelmente não. A não ser que você esteja estudando uma coisa pequena, tipo uma apostila, só uma apostila, um material pequeno, você tem uma prova de um conteúdo de uma semana, você até consegue fazer isso. Mas se você está estudando para concurso, por exemplo, ou está estudando para o vestibular ou para a OAB, é muita coisa. Não dá para você ficar parando e fazendo resumos livres depois, tentando lembrar tudo. Vai tomar muito tempo. Qual é uma forma alternativa, altamente eficiente e eficaz de fazer isso aí então? Qual que é o objetivo aqui? Não é escrever, o objetivo é relembrar. É você forçar a sua memória, sentir aquela dor de não estar lembrando exatamente, talvez não lembrar de alguma coisa. Esse processo todo você obtém fazendo questões. Quando você tem uma bateria de questões para resolver, você consegue puxar, você consegue ter esse esforço e fazer todas essas associações. Isso aí é fundamental para a memorização de longo prazo. Nesse sentido, Boa notícia é que eu concordo com o professor no sentido de que fazer questões é uma grande forma de revisão e também é uma grande forma, como ele disse, de concatenar o conhecimento, não é de absorver o conhecimento, mas é de sedimentar o conhecimento, essa palavra. Sim, fazer questões tá? Mas assim, eu considero de importante, deixa eu pegar aqui, ó, eu ia pegar alguma coisa de processo civil, para ver se eu, porque eu fiz aqui uma de processo penal, eu queria ler alguma coisa aqui de processo civil, para ver se eu conseguiria fazer a mesma associação que fiz ali. É que processo civil, não sei onde eu coloquei aqui. Aqui, vamos lá. A citação será pessoal, podendo ser feita na pessoa do representante legal, do procurador do réu, do executado ou do interessado. Tá bom isso aqui. Aí eu falo para você, não se fará citação. Por exemplo, não se fará citação no dia da morte, né? No dia da morte do cônjuge, do pai, do irmão, do parente até segundo grau. Olha só li aquilo dali. Do parente até o segundo grau, no dia da morte, nos 7 dias seguintes. Salvo para evitar o perecimento do direito. Processo civil. Não se fará a citação, salvo para evitar até o segundo grau, tá? Isso aí, tá? Não é até o terceiro grau. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito dos noivos no dia do casamento e nos 3 dias seguintes. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito do doente enquanto grave o seu estado. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito daquele que estiver participando de ato de culto religioso. Não se fará a citação, e essa não pode fazer de jeito nenhum, do mentalmente incapaz e daquele, por exemplo, do mentalmente incapaz, não pode fazer a citação, e daquele que não pode ser citado. Por exemplo, o cara está em coma na UTI e essa pessoa não pode ser citada. Aí o juiz vai nomear um curador especial, aí o médico, aí o juiz vai nomear um perito médico ali para fazer um exame no prazo de 5 dias. Porém, se tiver um médico da família que ateste a incapacidade, o juiz nem vai nomear esse perito aí. Esse atestado de incapacidade do médico da família também é suficiente.
Isso aqui porque eu só li isso aqui, eu só li esse trechinho aqui, ó. A citação será pessoal, podendo ser feita na pessoa do representante legal, do procurador do réu, do executado ou do interessado. Só isso. Só isso. Aí, resumo, não é eficaz. Resumo não é eficaz. É eficaz, é eficaz. É assim que eu consigo lembrar. Eu leio o gatilho e puxo na memória, como ele disse lá, que você puxa na memória. Mas o resumo, para mim, ele serve de gatilho. O resumo serve de gatilho. Vocês viram, eu leio o gatilho, eu fecho os olhos e lembro. Gente, funciona, funciona assim. Agora, cada pessoa tem que ver o que é melhor para ela. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim, e vida que segue, não é verdade? Vamos continuar ouvindo aqui o professor. Tinha aquela dor de não estar lembrando exatamente, talvez não lembrar de alguma coisa. Esse processo todo você obtém fazendo questões. Quando você tem uma bateria de questões para resolver, você consegue puxar, você consegue ter esse esforço e fazer todas essas associações. Isso aí é fundamental para a memorização de longo prazo. A boa notícia é que para a maioria das coisas para as quais a gente estuda, como concurso, vestibular, OAB, Enem, você tem diversas questões disponíveis em sites na internet, até mesmo no seu material teórico. Então use isso aí. Dê preferência a fazer a sua revisão via questões. Ah, Diogo, mas eu não vou anotar nada. E os detalhes? Calma, você não vai ler tudo uma vez só. Você vai ler uma vez, vai treinar via questões, depois você vai revisar novamente via questões. Quando você tiver terminado de estudar tudo, adivinha o que você vai ficar fazendo? Questões. E cada vez que você faz questões, você vai ver o seu percentual de acerto lá em 70, 70. Não, sobre as questões isso é fundamental. Eu, por exemplo, eu faço muito resumo das matérias de direito. Matéria de português, matemática, informática, raciocínio lógico, dificilmente eu faço resumos, apesar de fazer também. Eu faço, só que menos resumos. Agora, quando eu fiz a prova do TJ de São Paulo de 2021, eu acertei apenas 19 questões de português e apenas 9 questões de informática. Quando eu fiz a prova da capital, eu acertei 17 questões de português apenas no dia 2 de maio, né? 2 de maio foi a prova. 28 de maio na capital, 28 de maio. Aí a partir do dia 1º, 2 de junho de 2023, até o dia 1 de julho de 2023, a prova da Grande São Paulo, região de Guarulhos, eu fiz no dia 2 de julho. Eu resolvi mais de 500 questões neste um mês aí de português no site do Que Concurso e acertei 23 questões de português, errei apenas uma questão de português por vacilo mesmo, por vacilo, senão eu teria gabaritado português. Então, fazer questões, isso aí é fundamental, principalmente dessas matérias básicas, tá? Principalmente das matérias básicas. É importante fazer questões das matérias de direito, e eu faço muitas. Os meus resumos estão aqui, eu utilizo muito mesmo os meus resumos, eu releio, mas eu tento reler de forma ativa e não de forma passiva. Eu leio, tento lembrar, tento fazer ligações, como eu fiz aqui, e vocês viram eu fazendo isso aqui ao vivo, tá? Agora, é importante dizer para vocês o seguinte, que apenas ficar lendo ali de forma passiva, realmente não é um jeito proveitoso. 5%, talvez 80%, significa que 70% a 80% da matéria você já aprendeu. Você só precisa ficar revisando isso via questões, mas você já aprendeu, você está acertando essas questões. E os 20%? Eu vou tratar em mais detalhes em outros vídeos aqui, então se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, mas eu vou falar sobre caderno de erros, sobre mapas mentais, sobre flashcards. Agora eu digo para você, o que é um caderno de erros? É uma forma de anotar resumos. Caderno de erros é uma forma de fazer anotações. Anotações são resumos. Anote pequenos gatilhos, anote pequenas informações. Na verdade, não é que ele está se contradizendo. Mas fazer um caderno de erros não é fazer resumos? Claro, que mais específicos, mais direcionados. Mas é resumo do mesmo jeito. São todas essas alternativas que dão trabalho e tomam tempo, mas você vai gastar esse tempo para aprender os 20% que você ainda não tinha aprendido. Ou seja, você vai maximizar, vai otimizar o uso do seu tempo na hora de pegar esses detalhes depois. Você vai gastar tempo com aquilo que você realmente tem dificuldade. É muito melhor do que resumir 100% do material quando fica claro que mesmo lendo de qualquer jeito, sem muita atenção,
você acertaria 60%, 70% das matérias, das questões. Ou seja, você aprende a maior parte da matéria sem resumir, sem grifar, sem fazer nada. Só lendo você já consegue pegar boa parte. Então não gaste tempo fazendo resumos de coisas fáceis. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E vamos aproveitar, tem muito vídeo. Agora aqui um pouquinho do professor Pierluigi Piazzi, um gênio da tecnologia da informação, da física e da matemática. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ouça com atenção, ouça com atenção. Este grupo de estudos é um oxímoron passivo, porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja e está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo, portanto é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Existe grupo de estudos. Veja bem o que o professor falou. Não existe grupo de estudos. Grupo de estudos. Existem grupos para se trocar informações. Existem grupos para a pessoa interagir sobre um concurso, para publicar uma nota de corte, para perguntar algo, para perguntar aquilo. Agora, grupo de estudo. Grupo de estudo, isso na opinião dele não existe. Ele vai explicar o motivo. É passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar, estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso. É individual. E é ativo. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Olha só. Mas, por favor, me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar, e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. Viram isso? Estudar é escrever. Estudar é escrever, mas não é escrever tudo. É escrever o essencial. Ele fala assim, como que eu vou saber o que é importante? Faz de conta que você está fazendo uma cola. Aí você vai descobrir rapidinho. Mas estudar é escrever o essencial. É escrever pequenos gatilhos. E quando ele fala para o pessoal que estudar, que não existe estudar em grupo, é que em grupo você discute um conteúdo, em grupo até você aprende. Mas ele está falando de estudar no sentido estrito da palavra estudar. Sou eu, aqui no meu quarto, aqui na minha mesa, com caneta e papel na mão, fazendo os meus resumos, minhas anotações, assistindo uma videoaula, pegando aquela palavra importante que o professor disse assim, olha, isso aqui é importante. O professor não fala na videoaula? Cuidado, isso aqui cai em prova. É aquilo dali que você vai anotar. Não é toda a videoaula, porque isso aí não é resumir. É disso que o professor está falando, de escrever o essencial e tão somente aquilo que é mais importante. Depois você pode pegar o papel, amassar e jogar no lixo. Viu? E ele ainda diz, olha, você pode jogar o papel e jogar fora. Eu prefiro não jogar fora. Eu prefiro voltar aqui e de vez em quando dar uma lida. Mas ele diz que você pode pegar o papel e jogar fora porque estará escrito no cérebro.
palavras de um gênio da tecnologia da informação, de um cara que programou o primeiro computador no Brasil em 1967, um gênio da matemática e da física, e aliás, e ainda mais, um poliglota. Falava diversos idiomas. E ele diz que ele aprendia a falar idiomas escrevendo o idioma. Pegava ali o dicionário e ia escrevendo as palavras no quadro. E assim ele gravava as palavras. Claro, a pessoa tem que ver aquilo que é melhor para si. O que é melhor para mim, às vezes não é o melhor para você. Entende isso? O ato de gravar foi no ato de escrever. E não no que está escrito. Tanto é que tem gente, eu fazia isso, mas conheço mais gente que faz a mesma coisa. Estudar sabe com o quê? Não com lápis e papel. Com giz e lousa. Escrevendo, resolvendo os exercícios de matemática, escrevendo as palavras importantes, aprendendo um idioma estrangeiro, escrevendo aquele mini vocabulário. Acabou de escrever. Olha aí, ó. Aprender um idioma estrangeiro escrevendo um mini vocabulário. Escrevendo o que é importante. Ouça isso. Escrevendo o que é importante. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Apaga tudo e começa a escrever o próximo assunto. É o ato de escrever. E cuidado. As neurociências descobriram uma ferramenta fantástica. Chama PET Scan. Positron Emission Tomography Scanner. Eu vou resumir ao máximo. Você toma um açúcar radioativo, essa radioatividade produz pósitron, que são antielétrons, se juntam com os elétrons que estão no teu cérebro, emitem 2 raios gama, isso é detectado e você mapeia o cérebro. Ou seja, você toma um açúcar radioativo, o cérebro consome açúcar. Onde? Na região que está sendo usada. Então você consegue quase que mapear o pensamento. Por exemplo, se você estiver ouvindo palavras, é área Pessoal, de Wernicke. Aqui a palestra do professor Pir é muito grande, mas aquilo que era pra gente tratar no vídeo, que era sobre resumos, foi tratado. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço.